purinas, né? E a respeito das pirimidinas, o que é interessante a gente saber, né? Que as pirimidinas, a diferença das purinas, elas são compostas de um único anel heterocíclico, então elas são mais simples, vamos dizer assim, estruturalmente falando, comparadas às purinas, certo? Então, são compostos formados somente por um anel heterocíclico. Ele é bastante parecido com o benzeno. E ela também compõe as bases nitrogenadas, junto com as purinas. Então, a gente vai estudar um pouquinho delas e ver o processo de biossíntese. Quando nós falamos em purina, o primeiro nucleotídeo formado, lembrem que é a inosina monofosfato. No caso das pirimidinas, o primeiro nucleotídeo formado vai ser uma substância chamada UMP, que quer dizer o quê? Uridina monofosfato. UMP, uridina monofosfato pirimidina, e IMP, inosina monofosfato, vão ser as purinas, certo? Podemos encontrar as pirimidinas na alimentação? Podemos encontrar, tá? Em menor concentração sempre que as purinas, e também nos mesmos alimentos onde nós encontramos purina, vamos encontrar também pirimidina, em menor concentração. Lembrem que, assim como as purinas, as pirimidinas, elas também são consideradas não essenciais. O que quer dizer não essenciais? Quer dizer que o nosso organismo, ele consegue sintetizar, certo? Então, vamos ver como que acontece esse processo. Vocês estão vendo que o quadro não está tão recheado assim hoje, né? Porque realmente ele é um pouquinho mais simples. Deixa eu colocar aqui para vocês. Onde está? Aqui. Então, o segredo da força está na vontade. Tenhamos muita vontade hoje, pessoal. E sempre, né? Então, hoje, metabolismo das pirimidinas. Deixa eu tirar aqui. Então, gente, a pirimidina, como eu falei para vocês, né, ele é um composto orgânico, um composto heterocíclico, né, ele apresenta o que na sua estrutura? Nitrogênio, ele forma um anel, um único anel, tá, nos quais nós vamos ter não somente carbono, vamos ter carbono, nitrogênio e hidrogênio, porque o hidrogênio ele sempre vai completar a cadeia carbônica, né. Quais são os derivados da pirimidina, tá? Então, ali nós temos a uracila, a citosina e a timina. No caso das purinas, nós vamos ter a adenina e a guanina, certo? Então, tanto um como o outro, eles fazem parte das bases nitrogenadas. Uma das funções é constituinte desses ácidos nucleicos, do DNA e do RNA. Então, são substâncias importantes. Um detalhe importante que eu quero que vocês lembrem na prova em relação à pirimidina, tá? Lembrem que a uracila e a citosina se usam para produzir RNA. E a timina e também a citosina para elaborar DNA. Então, essa pequena diferença que vocês já sabem, porque vocês já estudaram os ácidos nucleicos, certo? Então, olhem só a nossa pirimidina. Então, vejam que a estrutura dela é bem mais simples que das purinas, o esqueleto dela, né? Ela é parecida com um conhecido da gente, que é o benzeno. Ele é um anel heterocíclico. Olhem só, onde ele fala aqui na posição 1 e 3, a diferença do benzeno, nós vamos ter o nitrogênio. É interessante saber de onde vêm também esses compostos, né? Então, quais são, vamos dizer assim, os compostos intermediários das pirimidinas? Ela utiliza o aspartato, assim como as purinas também, e ela utiliza também a glutamina e o bicarbonato para constituir esse esqueleto pirimídico, nesse caso, né? Algumas literaturas só colocam a glutamina e o aspartato, mas de fato aparece também o bicarbonato na posição do carbono 2. E vocês olhem como nós contamos, no sentido anti-horário, com esse nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, ele é formado por 6 átomos de carbono. E cada um deles, né, eles têm sua origem no aspartato, na glutamina e no bicarbonato, que é a CO3. Quais são os derivados que formam a pirimidina? São esses 3. Então, saibam esses 3. Timina, citosina e a uracila, certo? Timina, citosina e uracila. Não se esqueçam disso.
Olhem só, aqui nós temos a pirimidina, a uracila, vocês estão vendo que cada um deles, né, ele tem o mesmo esqueleto, né, o mesmo esqueleto pirimídico. O que varia, pessoal? Como sempre, assim como nas purinas, é o radical. Então, por exemplo, o grupo uracilo, no carbono de posição 4 e no carbono de posição 2, nós temos o grupo ceto, o grupo carbonilo. Já a citosina, no carbono número 4, nós temos um grupo amino, no carbono número 2, nós temos um grupo ceto, e na timina, nós temos esses dois grupos cetos, na posição 4 e na posição 2, e na posição 5, do carbono número 5, nós temos um metil, tá? Que é o CH3. Então, o que eles possuem de igual aqui, estruturalmente falando? Eles possuem o mesmo esqueleto pirimídico. O que eles possuem de diferente? Os radicais que se encontram unidos a esse anel pirimídico, tá? Então, saibam essa diferença. Olha aqui, tá? As pirimidinas, tá, começam a sua biossíntese a partir de quem? A partir de 3 compostos. Não se esqueçam disso: bicarbonato, a glutamina e o ATP. Bicarbonato, glutamina e ATP, que eu já vou mostrar para vocês aqui no quadro, certo? Que enzima que regula esse processo, né? É uma enzima que até tem um nome que nós já estudamos, né? Carbamoil fosfato sintetasa. Onde nós vimos mesmo carbamoil fosfato sintetasa? Vimos no ciclo da ureia. Só que na ureia era o carbamoil fosfato sintetasa 1. No caso da síntese das pirimidinas, é o CPS 2, carbamoil fosfato sintetasa 2, tá? É uma pequena, grande diferença entre uma enzima e a outra. Então, saibam esse detalhe, ó, só de olho aqui, para vocês ficarem de olho mesmo aqui. Bom, então a gente vai ver primeiro como que acontece esse processo de biossíntese. Deixa eu mostrar aqui no quadro para vocês, tá? Que ele é bem simples, ele não é difícil, tá, pessoal? Só um pouquinho. Deixa eu sair aqui. Ele não é tão assustador quanto, né, a das purinas. Então, vocês estão vendo aqui no cantinho, né, eu coloquei até a estrutura do anel pirimídico, né, principalmente ele é formado, já falou, bicarbonato, glutamina, né, o ATP e o aspartato. Mas olhem só, dentro disso tudo ele deriva de 2 ainda, que é o aspartato e carbamoil fosfato. Opa, aqui não dá para ver. Aí. De onde que sai esse aspartato, esse carbamoil? Bom, quem são os precursores com quem inicia a biossíntese das pirimidinas? A partir desses 3 compostos: glutamina, bicarbonato. Aqui nós temos água, mas não é água não, pessoal, é ATP. O professor aqui errou. ATP. Não sei de onde que eu tirei a água aqui. ATP, certo? Quem é a enzima que regula? O CPS2, carbamoil fosfato sintetasa 2. Toda vez que apareça uma enzima que seja sintetasa, nós precisamos de energia. Então, aí nós precisamos de ATP. Bom, a partir daqui, nós formamos o primeiro produto da primeira reação, que vai ser quem? Como nós temos o carbamoil fosfato sintetasa 2, ele forma o carbamoil fosfato. O que acontece com esse carbamoil fosfato? Ele vai se unir com o intermediário anfibólico, que vai ser quem? Vai ser o aspartato. Dessa união, não quero que vocês saibam essa enzima, transcarbomoilasa, tá? Ela forma uma outra substância chamada carbamal aspartato. Aí ele vai formando várias outras substâncias, tá? Que eu não vou precisar que vocês decorem, que vocês saibam, só estou demonstrando, né? Dihidroorotato. Aqui é importante, porque nesse momento, nessa reação, pessoal, quando ele forma o dihidroorotato, essa substância, essa enzima aqui, que é a dihidroorotato desidrogenasa, ela tem uma pequena participação aqui
Há uma via já estudada nossa, que é a cadeia de transporte de elétrons, tá? Então, nesse momento, a biossíntese das pirimidinas, ela faz conexão com a cadeia de transporte de elétrons. Qual a enzima? De hidroorotato desidrogenase. Então, olho aqui também, tá? Olho aqui. Finalmente, ele forma um ácido, que é o ácido orótico. Outro detalhe importante aqui na biossíntese também das pirimidinas. Quando ele forma o ácido orótico, o que acontece? Nós vamos utilizar uma substância já conhecida da gente, que nós utilizamos também na biossíntese das purinas. Quem é essa substância aqui? É o PRPP. Olhem só, fosforibosil pirofosfato. Pensem nessa diferença agora. O fosforibosil pirofosfato, na biossíntese das purinas, ela aparece em qual situação? No início ou no final da biossíntese das purinas? Ela aparece no início. Já o fosforibosil pirofosfato, ele aparece mais tarde, né? Já quase no processo final da biossíntese das purinas. É um outro intermediário anfibólico que nós também utilizamos, que nós temos em comum com as purinas, certo? O que esse fosforibosil pirofosfato ele vai fazer? Ele vai doar um grupo que é a ribose 5-fosfato, certo? E forma aqui a orotidina monofosfato. E a partir daqui, pessoal, ele forma a uridina monofosfato, que é o primeiro mononucleotídeo formado aqui. Então, o que eu quero que vocês saibam da biossíntese das pirimidinas? Não é muita coisa, não. Quem são os precursores? Glutamina, bicarbonato, ATP. Quem é a enzima que regula? CPS2, carbamoil fosfato sintetasa 2, tá? Qual a enzima que catalisa uma das reações que faz conexão com a cadeia transportadora de elétrons? De hidroorotato desidrogenase. Muito bem. E qual é o primeiro mononucleotídeo formado? Uridina monofosfato. O que vai acontecer com a uridina monofosfato, pessoal? Ele vai trifosfatar. O que é trifosfatar? Vamos colocar fósforo, não é monofosfato? Então, monofosfato, vamos com a ajuda de uma enzima chamada sinasa, ela vai ser transformada em uridina difosfato, com outra sinasa, uridina trifosfato. A partir daqui, nós vamos obter os outros dois mononucleotídeos, que vão ser a citosina monofosfato, né, e a timina monofosfato. Aqui, né, opa, só dois. Citosina monofosfato e timina monofosfato. Então, o processo é muito mais simples que das purinas, certo? Muito bem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Depois eu vou aqui nessa de baixo. Então, é bem mais simples, não tem muita coisa a ser lembrado aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Então, olhem só. Aqui, tá? No que eu coloquei, ele fala que a síntese, ele começa com a condensação do carbamoil fosfato com aspartato. Mas antes disso, lembrem que nós temos o bicarbonato, a glutamina e o ATP ali, que são utilizados com PRP, com a enzima, que é o CPS2, e aí que ele vai formar o carbamoil fosfato. O carbamoil fosfato, ele vai ser condensado junto com o aspartato, tá? Que seria a segunda etapa. Ele vai fazendo várias transformações, até formar um primeiro anel de pirimidina. Esse primeiro anel de pirimidina vai ser formado com esse ácido orótico, certo? O que vai acontecer a partir daí? Ele se une com fosforibosil pirofosfato. E vai acontecer uma série de modificações até chegar no quê? Na uridina monofosfato, que é o primeiro nucleotídeo formado na síntese das pirimidinas, né? E a partir daí ele vai formando os outros também, tá? Então, isso é importante que vocês saibam. Como eu comentei, o fosforibosil pirofosfato,
é um composto que aparece cedo na síntese das purinas. Lembre que ele aparece logo no início, fosforibosilpirofosfato. E no caso da biossíntese das pirimidinas, ele aparece mais tarde, tá? Em processos finais da biossíntese das pirimidinas. Então, é uma diferença a ser observada comparando um processo ao outro. Então, o PRPP aparece cedo, temprano na purina, e o PRPP aparece tarde, né? No metabolismo da biossíntese das pirimidinas. Lembrem, tá, que a biossíntese também das pirimidinas é um processo onde nós vamos ter a participação de várias enzimas, né, e que o primeiro produto formado nessa primeira reação após a utilização do bicarbonato, né, vai ser o carbamoil fosfato, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui que fica mais fácil, tá? Então, gente, olhem só. Tudo começa com quem? Bicarbonato, glutamina e ATP. Olhem só, a enzima que regula CPS2, tá? Porque é a mesma coisa que tá aqui, tá? Aqui eu só coloquei as estruturas para que vocês dêem uma olhadinha. Vocês dão uma olhadinha, mas aqui tá o que interessa pra gente, ó. CPS2, enzima que regula. Ele forma o primeiro produto, o carbamoil fosfato. Ele vai ser condensado com quem? Com aspartato. A partir daí, pessoal, vai acontecer uma série de reações, 2 reações, até chegar no ácido orótico, onde ele forma o anel heterocíclico. Vai ser com ácido orótico. A partir daí, nós vamos ter o fosforibosilpirofosfato, que aparece cedo nas purinas e aparece mais tarde nas pirimidinas, formando a orotidina monofosfato e o nosso primeiro nucleotídeo, que vai ser uridina monofosfato. A partir daí acontece a trifosfatação, vamos colocar fósforo, através de reações catalisadas por enzimas chamadas cinasas. Então, aqui está bem mais resumido todo o processo de biossíntese das pirimidinas. Outro detalhe importante que eu quero que vocês anotem, já li, em relação a essa enzima, dihidroorotato desidrogenasa, porque essa enzima também participa, tem uma pequena participação em qual outra via metabólica? Na cadeia transportadora de elétrons. Não esqueçam disso também, tá? Então, aqui somente está a síntese das pirimidinas, mas com as suas estruturas. É a mesma coisa que está aqui, tá? Então, lembrem, tá? Onde ocorre também, assim como as purinas, tá? Esse processo ocorre no fígado. Lembrem que ela utiliza precursores que também são utilizados pelas purinas, são comuns as purinas. Ela pode utiliza o fosforibosilpirofosfato, ela utiliza o CO2 respiratório por conta do bicarbonato, utiliza o aspartato, a glutamina e os tetrahidrofolatos, tá? Ela inicia com quem? Olho de novo, estou colocando aqui para vocês. Ela inicia com bicarbonato, glutamina e ATP. Quem é o primeiro nucleotídeo formado? Uridina monofosfato, tá? No caso das purinas, inosina monofosfato. Não esqueçam disso. Coloquei aqui também as diferenças entre o CPS1, tá, que nós já estudamos, carbamoil fosfato sintetasa 1 e o carbamoil fosfato sintetasa 2, tá, que são 2 enzimas que participam em processos metabólicos. Então, quando eu falo do 1, tá, vou falar 1 e 2, quando eu falo do 1, lembrem que é a enzima que regula qual via? Via ciclo da ureia. A CPS2, ela participa na síntese das pirimidinas, para formar o carbamoil fosfato. Lembrem que o CPS1, tá? A sua localização mitocôndria, porque lembrem que no ciclo da ureia, as 2 primeiras reações ocorrem na mitocôndria e as 3 últimas reações acontecem no citosol. Como a CPS1 catalisou vai ser
O CPS1 ele está presente apenas nos hepatócitos, né? Presente em todos os nossos tecidos. O CPS1, que ele utiliza um efetor alostérico, que nós não comentamos, mas o que é um efetor alostérico? O efetor alostérico é um composto que vai ativar a nossa enzima, tá? Que vai fazer com que ela catalise, com que ela melhore esse processo de catálise. Então, o carbono fosfato sintetase 1 utiliza como efetor alostérico uma substância chamada acetilglutamato. Já a nossa CPS2 vai utilizar como efetor alostérico para ativar um conhecido nosso, que é o fosforibosilpirufosfato. No CPS1, nós utilizamos esse amônio, esse NH3, de qual aminoácido? Praticamente, ele não tem problema em relação a isso, ele pode utilizar esse amônio que venha de qualquer origem, mas principalmente ele tem preferência por aquele que vem do glutamato, mas ele pode utilizar de qualquer outro aminoácido. Já o CPS2, ele só vai utilizar esse NH3, esse nitrogênio que vai estar presente na sua estrutura orgânica a partir da glutamina. E essa glutamina, posteriormente, depois vai ser transformada em glutamato. Tá? Então, são diferenças entre o CPS1 e o CPS2. São duas enzimas que catalisam vias metabólicas diferentes. O que essas vias metabólicas têm em comum, pessoal? Que elas são compostos nitrogenados, que têm a presença de nitrogênio entre o ciclo da ureia e a síntese das pirimidinas. Existe um outro processo também para formar a uridina monofosfato, que é chamada de via de reciclagem ou de recuperação das pirimidinas. Também existe uma via, no caso das pirimidinas, ele utiliza uma única enzima, só que ela tem um nome grande, né? Que é a pirimidina nucleosídeo monofosfato transferasa. Mas o que é importante lembrar da via de reciclagem desse fosfopirofosfato através da catálise dessa enzima para formar, primeiro, sempre uridina monofosfato e depois os outros dois mononucleotídeos, que vão ser a citosina monofosfato e a timina monofosfato. Então, se eu perguntar para vocês, né, quais são os nucleotídeos monofosfatos que são produzidos na via de reciclagem monofosfato e timina monofosfato, UMP, CMP e TMP, tá? Não tem um CP nesse caso. Coloquei algumas diferenças também entre as purinas e as pirimidinas, né? Como vocês estão vendo ali, aparece uma palavra que eu não sei se é de conhecimento, se vocês sabem o significado, tá? Porque ela está em espanhol, quer dizer ensamble. O que quer dizer ensamblar? Ensamblar quer dizer organizar, montar, tá? Fazer a montagem. Então, quer dizer que a base das purinas, né, essa organização das purinas, ela requer qual aminoácido, a partir de qual, a partir de quem ela vem essa base, não é aminoácido, a partir de qual composto? A partir de uma pentosa, tá? Essa pentosa nós já sabemos de onde que vem, né? Ribose 5-fosfato, nós sabemos que ela vem da via das pentosas fosfatasas. Já no caso das pirimidinas, né, essa organização, essa base, não requer exatamente que seja uma pentosa, pode ser de um outro composto, geralmente é a glutamina, o bicarbonato, mas ela não necessariamente ela precisa para a sua organização dessa pentosa, as purinas elas precisam. As purinas têm como esqueleto da sua base qual aminoácido? A glicina. Já as pirimidinas, nós vamos ter o aspartato, essa é uma diferença. No caso das purinas, essa via de biossíntese, ela acontece no citosol, no fígado. As pirimidinas acontecem principalmente no citosol e uma menor concentração na mitocôndria, tá? Mas maiormente também no citosol. Então, lembrem que a organização, tá? Ensemble,
da base das purinas requer, ela precisa de uma pentose, já que é o precursor. A pirimidina não exatamente, ela não necessita, não requer. Quem é o esqueleto da base das purinas? É a glicina. Já que a glicina, pessoal, por que a glicina? Porque a glicina ela faz parte de 3 átomos que compõem aquele esqueleto púrico. Lembram? O C4, o C5 e o N7. Tá? Já a base das pirimidinas, né, a maior parte dos átomos que compõem a estrutura vem do aspartato, por isso que ele fala a base é o aspartato. E em segundo lugar, o carbamoil fosfato, tá? E a via se leva a cabo das purinas somente no citosol e das pirimidinas em maior concentração no citosol e uma menor concentração nas mitocôndrias, tá? Porque em algum momento da biossíntese das pirimidinas, ela vai acontecer nas mitocôndrias e depois elas irão novamente ao citosol, tá? E aí vem a degradação das pirimidinas, tá? Como vocês estão vendo ali, né, preciso saber tudo isso? Não também. Assim como no caso das purinas, a degradação, ela inicia, tá? Ela vai se iniciar com os nucleotídeos. Quem são esses nucleotídeos das pirimidinas, então? São 3. Primeiro, ele forma a uridina monofosfato, o MP, e depois a timina monofosfato e a citosina monofosfato. Assim como no caso das purinas, primeiro nós temos que tirar esse grupo fosfato, tá? De todos esses mononucleotídeos, eles vão ser transformados em nucleosídeo. O que eu quero que vocês lembrem da degradação das pirimidinas, né? Quais são os compostos que dão origem, que são os precursores da degradação das pirimidinas? Então, vão ser esses 3. Primeiro, uridina monofosfato, depois timina monofosfato e a citosina monofosfato. E qual que é o produto final das pirimidinas? O que ele vai formar? Qual é o último composto ali? Isso também eu quero que vocês lembrem. Olhem só, o último composto vai ser um velho conhecido da gente. Succinil coenzima A. Para onde irá esse succinil coenzima A? Vai para o ciclo de Krebs, vai para o ciclo de formar alanina, e a alanina é um aminoácido também. Mas o produto final da degradação das pirimidinas é um composto intermediário do ciclo de Krebs, que vai ser qual? O succinil-CoA. Ok, pessoal? Então, essas informações eu quero que vocês saibam. Muito bem. E agora, não tem tanta patologia assim relacionada às pirimidinas, mas nós temos uma, tá? Que é a acidúria orótica, porque vem de ácido orótico. Lembrem que em algum momento na biossíntese nós formamos o ácido orótico antes de formar a uridina monofosfato. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. O que acontece? Depois eu volto. Temos o bicarbonato, a glutamina, o ATP, a PRPP, sempre falo PRPP, o CPS2, e vai formar quem? O carbamoil fosfato. O que vai acontecer com o carbamoil fosfato? Ele vai ser condensado junto com o aspartato. Depois de 2 reações, ele forma o ácido orótico, e o ácido orótico, depois de uma reação, forma uridina monofosfato. Nesse trajeto aqui, pessoal, nós temos uma enzima, que é a uridina monofosfato sintasa, que ela pode seguir 2 vias. Uma, utilizando essa enzima, que é a orotato fosforibosil transferasa, e a outra, utilizando essa outra enzima, que é a orotidilato descarboxilasa. Quando que acontece a acidúria orótica? Quando existe uma deficiência dessas 2 enzimas, tá? Ou de uma enzima. Aí nós vamos ter a acidúria orótica tipo 1. A tipo 1 vai ser a deficiência das 2 enzimas. E a tipo 2, que vai ser deficiência somente da orotidilato descarboxilasa, tá? Então, a deficiência dessas enzimas vai causar o que nós chamamos de acidúria orótica. O que acontece quando essas enzimas elas são inibidas? Vai aumentar a excreção de ácido orótico no nosso organismo, tanto em sangue como em urina. Isso poderia levar a um quadro de anemia. Que tipo de anemia, no caso? Anemia megaloblástica. Isso poderia ser agravado com a deficiência de 2 vitaminas,
que vocês já estudaram, que vão ser a vitamina B12, cianocobalamina, e a vitamina B9, né, que é o ácido fólico. Então, olhem só. Então, que é la acidúria orótica? É uma doença hereditária. Quais são as características dela? Tem retardo no crescimento, tem a anemia megaloblástica como consequência mesmo do aumento do ácido orótico excretado, e temos a leucopenia, né, em espanhol. Então, olhem só, uma concentração anormalmente elevada de ácido orótico na sangre, el cual se excreta por la urina, ok? Então, retrasa o crescimento, anemia megaloblástica e leucopenia, né, se caracteriza. Quais são as causas? Deficiência dessas duas enzimas, né? A partir de qual? Da uridina monofosfato sintasa, ou sintetasa. Então, olhem só. A tipo 1, como eu falei, é a deficiência das duas enzimas, tá? Tanto da orotato fosforibosiltransferasa, como da orotidilato descarboxilasa. E a tipo 2, somente da orotidilato descarboxilasa, certo? Então, aí, o que acontece? Se excretam níveis elevados de ácido orótico, crescimento retrasado, uma forte anemia megaloblástica, né? Também a leucopenia, e tem outras consequências. Quais seriam as outras consequências da acidúria orótica, né? Cristalúria, né, macrocristalúria, um retraso no desenvolvimento, malformações cardíacas, estrabismo bilateral, incapacidade de sentar sem pedir ajuda, né? Então, são consequências do aumento da excreção do ácido orótico através da urina por inibição das duas enzimas, tanto da orotidilato descarboxilasa, como do orotato fosforibosiltransferasa. Ok, pessoal? E eu creio que é isso, tá? Então, eu coloquei aqui algumas questões que eu quero que vocês até façam, que vocês estudem por esse questionário também, para o metabolismo das pirimidinas. Não esqueçam, pessoal, que, tá? Aí coloquei até esse meme aqui, ó. Não esqueçam que a síntese das pirimidinas, ela começa com quem? Com bicarbonato, com a glutamina, com ATP. A das purinas começa com quem? Com o ribosil 5-fosfato, ribose 5-fosfato. A ribose 5-fosfato, que vem de onde? Da via das pentosas, tá? Lembrem que o PRPP, fosforibosil pirofosfato, ele aparece no início na síntese das purinas e no final na síntese das pirimidinas. Qual enzima que é reguladora, vamos dizer, que regula a síntese das pirimidinas? É o CPS2, carbamoil fosfato sintetasa 2. Qual enzima que regula a biossíntese das purinas? É a PRPP sintetasa. Não esqueçam dessas diferenças. Primeiro nucleotídeo formado na biossíntese das purinas, IMP, inosina monofosfato. Primeiro nucleotídeo formado na biossíntese das pirimidinas, UMP, uridina monofosfato, certo? Então, esses dois conteúdos caem na prova na P2 de vocês. Viram que não é tão complicado assim a biossíntese das pirimidinas? Aqui no quadro eu só coloquei, tá, da acidúria orótica, mas é o mesmo mecanismo que vocês têm ali no material de vocês, tá? Lembrem dessas duas enziminhas também, tá? Que a inibição delas é o que causa as acidúrias oróticas tipo 1 e tipo 2. Por exemplo, se eu colocar na prova de vocês... A acidúria orótica é uma patologia relacionada ao metabolismo das purinas? Falso. Vai estar relacionado ao metabolismo das pirimidinas. Então, nesse sentido que vocês vão estar estudando. Saibam a diferença também entre CPS1 e CPS2, carbamoil fosfato sintetasa 1, carbamoil fosfato sintetasa 2. A 1 é ureia, a 2 pirimidina, certo? Que mais? Lembrem também dessas diferenças que eu coloquei aqui nesse material em relação às purinas e pirimidinas. El ensamble, la organización de las purinas requiere, ela precisa de uma pentosa. O segundo
Já vou falar, Marjorie. O segundo, ele não requer necessariamente uma pentose. Lembrem que o esqueleto da base das purinas é uma glicina. Por que glicina, professora? Porque a glicina é um aminoácido que compõe o maior número de átomos de carbono presente no esqueleto púrico, tá, pessoal? Então, C4... C5 e N7. Já o esqueleto de base das pirimidinas vai ser o aspartato. Lembrem que a via das purinas, ela acontece no citosol, que a via das pirimidinas, ela ocorre em maior concentração no citosol e uma menor concentração nas mitocôndrias, e que ambas acontecem no fígado, tanto uma como a outra, certo? Então, saibam essas diferenças, por favor. Agora, a gente vai rever um pouquinho, como eu falei que o conteúdo realmente é curto e nós temos tempo, vamos já revisar um pouquinho da cadeia transportadora de elétrons que cai numa